Meu nome é Tayla, e desde pequena eu aprendi que o silêncio podia ser tanto uma prisão quanto uma fortaleza. Cresci dentro de uma casa onde as vozes mais altas sempre venciam, onde o amor vinha disfarçado de crítica, e o orgulho se media por quem mostrava mais sucesso nas redes sociais. Minha mãe, Silvia, adorava contar aos vizinhos como o Jonas estava crescendo na empresa e como a Rafaela tinha sido promovida no escritório de advocacia. Quando alguém perguntava sobre mim, ela sorria e dizia: a Tayla está servindo café por aí, mas é esforçada. Era como se a palavra esforçada fosse uma forma educada de dizer fracassada. Naquele domingo, a casa dela estava cheia. A mesa do almoço transbordava de comida, e eu cheguei atrasada porque meu turno na cafeteria havia se estendido mais do que o normal. Quando entrei, Rafaela torceu o nariz. Você veio direto do trabalho? Ainda de uniforme? Jonas riu alto. Deixa ela, Ra. A coitada já trabalha tanto que deve achar que o avental é parte do corpo. Senti o rosto queimar, mas forcei um sorriso. Pelo menos o meu avental é limpo. Eles riram de novo, achando que era piada, e minha mãe veio até mim com aquele olhar de quem mistura pena e desapontamento. Senta logo, filha, a comida vai esfriar. Você está tão magra, está se alimentando direito? Sentei entre eles, tentando fingir que nada daquilo me afetava. A conversa seguiu o mesmo roteiro de sempre. Rafaela falava sobre viagens, Jonas sobre o carro novo, e minha mãe suspirava de orgulho a cada palavra. Um dia ainda vou ver você como eles, Tayla. Trabalhando em algo decente, com estabilidade, sem se matar por migalhas. Engoli seco e murmurei: um dia, mãe. Ela nem me ouviu, ocupada demais servindo o prato de Jonas. Enquanto comiam, olhei ao redor e percebi o quanto aquele ambiente me sufocava. Tudo ali parecia bonito, mas era frio. As paredes eram brancas demais, as risadas altas demais, as opiniões cortantes demais. Eu mal conseguia respirar. Quando tentei comentar que havia conseguido uma bolsa parcial na faculdade, Rafaela interrompeu: ah, que bom, mas é curso de quê mesmo? Administração? Isso é tão comum hoje em dia. Jonas completou: faculdade não faz milagre, né? No fim, vai continuar servindo café. Olhei para o prato, e cada palavra dele soava como um peso sobre os meus ombros. Posso? Perguntei, levantando-me de repente. Preciso ir trabalhar. Minha mãe franziu a testa. De novo. Você não tem folga nunca? Deus me livre viver assim. Respirei fundo. Alguém precisa, mãe. Ela tentou responder, mas eu já estava na porta. O ar quente da rua bateu no meu rosto como um soco de liberdade. Caminhei sem olhar para trás, com o som das risadas deles ainda ecoando nos meus ouvidos. Peguei um ônibus e sentei ao lado da janela, observando a cidade passar depressa, as pessoas apressadas, as fachadas das lojas se misturando. Tudo parecia cinza, mas dentro de mim nascia uma cor diferente, a de uma promessa silenciosa. Cheguei em casa exausta. O quarto era minúsculo, e o ventilador fazia um barulho irritante, mas era o meu refúgio. Tirei o uniforme, lavei o rosto e sentei na beira da cama. Peguei meu caderno surrado, aquele que me acompanhava desde a adolescência, e comecei a escrever. Um dia, vou jantar sozinha em paz, e ninguém vai me interromper. As palavras saíram tremidas, mas verdadeiras. Fiquei olhando para a frase por longos minutos. Do lado de fora, a vizinha discutia com o marido, o cachorro latia sem parar, e uma moto roncava na esquina. Mesmo assim, naquele caos, algo dentro de mim ficou quieto. Pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele silêncio não era vazio, era o começo. Um início que ninguém mais precisava entender. Eu apenas sabia, no fundo da alma, que um dia aquela frase escrita às pressas seria a primeira página da minha nova vida. Depois daquele domingo, algo em mim mudou. Não foi uma explosão repentina, mas uma decisão silenciosa, daquelas que crescem devagar, como uma semente teimosa empurrando o concreto. Eu não queria mais viver esperando o reconhecimento de ninguém. Queria construir algo meu,
mesmo que custasse o sono, as forças e parte dos meus sonhos. Foi assim que comecei a fazer turnos duplos. Durante o dia, eu seguia na cafeteria, servindo cafés apressados a pessoas que nem olhavam nos meus olhos. À noite, trocava o uniforme e ia direto para a pousada onde trabalhava como recepcionista. A madrugada tinha um tipo diferente de silêncio, denso, quase pesado, e às vezes eu me pegava encostada no balcão, observando o relógio e imaginando o tempo escorrendo pelos meus dedos. Mas um dia, eu repetia baixinho, como um mantra. O corpo reclamava, mas a mente se mantinha firme. Cada centavo que eu ganhava era guardado com cuidado. Não saía, não comprava nada que não fosse essencial. Quando alguém da pousada me convidava para comer algo fora, eu inventava desculpas. Talvez outro dia, dizia, mesmo sabendo que aquele outro dia nunca chegaria. Meu único luxo era comprar um café melhor no fim da semana, daqueles que tinham aroma forte e gosto de conquista. Foi nesse período que conheci Marina. Ela trabalhava comigo na cafeteria e, diferente da maioria, tinha um jeito leve, quase solar. Um dia, ao me ver bocejando entre pedidos, riu e disse: "Você tem dormido ou virou zumbi profissional?" Eu ri, cansada demais para disfarçar. Talvez um pouco dos dois. A partir daí, criamos uma amizade improvável. Marina era falante, cheia de sonhos barulhentos, eu era o oposto, silenciosa, reservada, sempre com os olhos cansados, mas atentos. Ela dizia que eu parecia carregar o mundo nas costas. E, de certa forma, eu carregava. Às vezes, voltávamos juntas do trabalho, caminhando sob o brilho das luzes dos postes. Ela falava sobre as viagens que queria fazer, os lugares que sonhava em conhecer. Eu ouvia, sorria, mas no fundo só pensava em uma coisa: liberdade. Não há de fugir, mas há de finalmente poder parar e respirar sem medo de faltar algo no mês seguinte. Certa madrugada, enquanto eu organizava papéis na recepção da pousada, senti o corpo fraquejar. Tudo ficou embaçado por um instante, e o chão pareceu girar. Acordei deitada no sofá do hall, com Marina me abanando. "Tayla, você desmaiou." "Já liguei pro hospital." Eu balancei a cabeça, assustada. "Não precisa, foi só cansaço." Ela insistiu. "Cansaço? Você trabalha como se o mundo fosse acabar amanhã." Respirei fundo e sussurrei: "Pra quem nunca teve nada, o mundo acaba todo dia. Eu só tento adiar o fim." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então sentou ao meu lado. "Você não precisa provar nada pra ninguém, sabe?" Sorri sem olhar pra ela. "Eu não quero provar. Só quero ter paz." Naquela noite, depois que ela foi embora, fiquei ali, olhando para a janela de vidro. A cidade dormia, mas eu estava acordada, observando os faróis dos carros cortando o escuro. Senti um nó na garganta, não de tristeza, mas de determinação. Eu estava cansada, sim, mas também viva, e isso era mais do que muita gente podia dizer. Peguei o celular e abri a calculadora, somei meus 2 salários, subtraí as contas, os gastos com transporte, alimentação, o aluguel do quarto. O resultado final era quase nada, mas ainda assim, era algo. Fechei os olhos e imaginei uma varanda. Uma vista bonita. Um espaço só meu, mesmo que pequeno. A ideia parecia distante, quase impossível, mas o impossível sempre foi meu combustível. Quando saí da pousada, o sol ainda nascia tímido, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu caminhava devagar, ouvindo o som das gaivotas lá longe, e pensei: ainda vai valer a pena. Não sabia quando, nem como, mas dentro de mim havia uma certeza antiga, uma voz que sussurrava baixinho que todo aquele esforço um dia se transformaria em paz. E foi com essa certeza que continuei. Turno após turno. Dia após dia. Cansada, mas firme. Sozinha, mas inteira. Porque, mesmo que ninguém visse, eu já estava me tornando alguém que jamais voltaria a ser invisível. Foram meses de trabalho sem pausa, dias que pareciam se misturar uns aos outros, como se o tempo tivesse esquecido de me dar descanso.
Eu vivia entre o balcão da cafeteria e a recepção da pousada, mas dentro de mim algo diferente começava a crescer, uma esperança discreta, uma sensação de que finalmente eu estava chegando em algum lugar. Cada depósito na conta era uma pequena vitória, cada nota amassada guardada no fundo da gaveta era um pedaço da liberdade que eu tanto sonhava. Lembro do dia em que decidi ir até o banco. Era uma tarde chuvosa, o tipo de dia que deixa a cidade com cheiro de terra molhada e cansaço. Eu estava tremendo, não de frio, mas de medo. Entrei no prédio de vidro, com o uniforme da cafeteria ainda por baixo do casaco, e esperei minha vez sentada entre homens de terno e mulheres com pastas de couro. Financiamento habitacional, por favor, disse, tentando parecer confiante. O atendente, um homem de olhar cansado, folheou papéis, fez contas, pediu comprovantes. Eu entreguei tudo, olerites, comprovante de renda, até uma carta da pousada confirmando as horas extras. Quando ele me olhou e disse parece que vai dar certo, senti o coração bater tão forte que pensei que o som escaparia pela boca. Saí de lá sem acreditar. Andei pela calçada molhada, sentindo a chuva fina cair no rosto, e ri sozinha. Uma risada curta, mas cheia de vida. Eu, a mesma garota que eles diziam que nunca teria nada, acabava de dar entrada no meu próprio apartamento. Era pequeno, simples, mas era meu. Pela primeira vez, o mundo não parecia me engolir, eu o estava conquistando. Nos dias seguintes, continuei trabalhando como se nada tivesse mudado. Ninguém sabia de nada. Nem minha família. Achei melhor assim. Eles nunca entenderiam que aquele espaço significava mais do que paredes e um teto. Era um símbolo de sobrevivência, um grito silencioso depois de anos sendo calada. Algumas semanas depois, recebi a ligação que confirmou o financiamento aprovado. Lembro de estar no banheiro da cafeteria, com o telefone tremendo nas mãos. A voz do gerente ecoava do outro lado: "Parabéns, senhora Tayla, sua proposta foi aprovada." Fiquei muda. Só consegui segurar o celular contra o peito e chorar. Não era um choro de tristeza, era libertação. Eu me olhei no espelho, os olhos vermelhos, o rosto cansado, e sussurrei: "Você conseguiu." Quando contei a Marina, ela gritou de alegria: "Tayla, isso é incrível. Onde é o apartamento?" Eu ri, ainda meio atordoada. "É pequeno, mas tem uma janela enorme. Eu acho que dá para ver o horizonte." Ela me abraçou forte. "Você merece isso mais do que ninguém." Pela primeira vez, alguém dizia aquelas palavras sem ironia. Enquanto eu organizava os papéis e planejava a mudança, pensei se deveria avisar a minha mãe. No fundo, uma parte de mim queria mostrar o que tinha conquistado. Talvez ela ficasse orgulhosa. Talvez não. Então decidi mandar uma mensagem simples, sem esperanças exageradas: "Mãe, comprei meu apartamento. Queria que viessem conhecer quando eu me mudar." Esperei a resposta por horas. Quando o celular vibrou, li apenas: "Estamos ocupados. Depois a gente vê." Fiquei parada por alguns segundos, olhando aquelas palavras. Era uma rejeição vestida de indiferença. Senti o velho nó no peito, mas não chorei. Não dessa vez. Respirei fundo, fechei o celular e continuei empacotando minhas coisas. Dentro de cada caixa, eu colocava uma lembrança e um pedaço de mim. Um casaco velho, uma caneca rachada, o caderno com a frase que escrevi anos antes: "Um dia, vou jantar sozinha em paz, e ninguém vai me interromper." Na semana seguinte, quando recebi a chave, tudo dentro de mim silenciou. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para me ver respirar. Subi as escadas devagar, o som dos meus passos ecoando pelo corredor vazio. A porta se abriu com um estalo, e um ar frio, quase puro, tomou meu rosto. Entrei. O apartamento estava vazio, com paredes brancas e um chão que ainda cheirava a tinta. Mas ali, naquele vazio, havia uma paz que eu nunca havia sentido antes. Fui até a janela, olhei para fora e vi o céu alaranjado do entardecer. Era como se o universo inteiro tivesse me dado um presente, uma vista que dizia: "Você chegou."
Apoiei as mãos no parapeito e fechei os olhos. Pela primeira vez, senti que o silêncio não era solidão, era liberdade. Naquela noite, dormi no chão, com um cobertor fino e um sorriso no rosto. O corpo doía, mas a alma descansava. E enquanto o vento passava suave pela janela, eu pensei, não importa quem venha ou quem vá. Este lugar é meu, e nada vai tirar isso de mim. A primeira noite no meu apartamento foi tão silenciosa que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. A cidade, lá fora, era uma mistura de luzes e ruídos distantes, buzinas, passos apressados, ecos de vidas que corriam sem me notar. Mas ali, dentro daquelas 4 paredes ainda nuas, tudo era diferente. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível e deixado para trás uma versão de mim que já não existia. Pela primeira vez, o silêncio não me sufocava, ele me abraçava. Acordei com o sol entrando pela janela sem cortinas. O brilho dourado iluminava o chão de cerâmica e me fez sorrir. Senti o cheiro de tinta nova, o ar leve, e um tipo de alegria que não se explicava. Abri a janela devagar, e o vento da manhã me atingiu o rosto com uma delicadeza que parecia carinho. Fiquei ali parada, olhando o horizonte, prédios ao longe, o mar cortando o céu, o som distante de uma gaivota. Era simples, mas era meu. Passei o dia limpando, organizando, colocando vida no que antes era só espaço. Montei uma pequena mesa, comprei uma planta, coloquei uma caneca na pia, coisas pequenas, mas que tinham o peso de um novo começo. Enquanto varria o chão, pensei em quantas vezes ouvi minha mãe dizer que eu não ia chegar a lugar nenhum. Você não nasceu para isso, Tayla, ecoava na minha cabeça. E agora, cada passo que eu dava dentro daquele apartamento era uma resposta silenciosa. À tarde, sentei no chão com uma caixa aberta à minha frente. Dentro dela estavam lembranças antigas, o avental da cafeteria, o caderno com as anotações da faculdade, um bilhete de Marina dizendo não desista. Peguei o caderno e folheei as páginas, até encontrar a frase que escrevi anos atrás. Um dia, vou jantar sozinha em paz, e ninguém vai me interromper. Sorri. A promessa estava cumprida. Quando o sol começou a se pôr, o céu se tingiu de tons de laranja, rosa e dourado. Peguei meu celular e caminhei até a janela. A vista era exatamente como eu imaginava, imensa, viva, quase irreal. Tirei uma foto. Na tela, a imagem parecia saída de um sonho, a cidade aos meus pés, o céu incendiado, e eu ali, respirando o que conquistei com cada gota de suor. Publiquei nas redes sociais sem pensar muito. Escrevi apenas, meu lar. Meu esforço. Minha paz. Demorou menos de 5 minutos para o celular começar a vibrar. Primeiro vieram as notificações de amigos e conhecidos, curtidas, corações, mensagens de parabéns. Depois, as mensagens da família. Nossa, filha, que lindo, escreveu minha mãe. Você comprou sozinha? Perguntou Rafaela. Jonas mandou apenas um emoji de espanto. Fiquei olhando a tela piscando, um brilho azul refletindo no chão, e sozinha. Eles nunca ligaram quando eu chorava de cansaço, nunca perguntaram se eu tinha comido, mas bastou uma foto bonita para quererem participar. As chamadas começaram. Primeiro uma, depois outra, e mais outra. Mãe, Rafaela, Jonas. Eu observava o nome deles aparecer e desaparecer no visor, o som da vibração ecoando pelo apartamento vazio. Por um instante, pensei em atender. Talvez para ouvir um parabéns que nunca veio antes, talvez por educação. Mas não. Coloquei o celular em modo silencioso, deixei-o virado para baixo e voltei para a janela. Preparei um chá simples, água quente, um saquinho de camomila, e me sentei no chão, com a xícara entre as mãos. A cidade agora estava coberta por luzes, como se milhares de estrelas tivessem descido para me fazer companhia. Respirei fundo, sentindo o cheiro doce da bebida misturado ao ar fresco da noite. Lá fora, o mundo seguia o seu ritmo. Aqui dentro, eu finalmente podia parar. Fiquei observando os carros minúsculos se movendo pelas avenidas como formigas de luz. Pensei em tudo que precisei abrir mão para estar ali, noites em claro, solidão,
fome, lágrimas. Mas não havia arrependimento. Cada gota de esforço era parte desse instante. Eu não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Meu maior troféu era aquele silêncio cheio de significado. O celular vibrou mais uma vez. Eu o ignorei. Deitei no chão, o corpo ainda sem cama, e olhei o teto branco. O eco do meu próprio riso preencheu o quarto. Agora é só você, Tayla, murmurei. E isso é o suficiente. Enquanto o sono chegava, pensei que talvez o verdadeiro luxo da vida não fosse ter muito, mas poder fechar a porta do seu próprio lar e encontrar paz. E naquela noite, pela primeira vez, eu dormi em casa, não num quarto emprestado, não num espaço provisório, mas em casa. Acordei com o som insistente do celular vibrando sobre a mesa da cozinha. O sol ainda nascia, pintando o apartamento com uma luz dourada que escorria pelas paredes brancas. Não precisei olhar o visor para saber quem era. Já fazia 3 dias desde que publiquei a foto da vista, e minha família ainda não havia parado de ligar. 3 dias em que o silêncio tinha sido minha resposta mais eloquente. Peguei a xícara de café e caminhei até a janela. A cidade se estendia diante de mim, viva, pulsante, distante. Aquele horizonte, que antes parecia inalcançável, agora era meu. Lembrei das palavras da minha mãe, ditas tantas vezes com um tom frio e certeiro: você nunca vai ter nada, Tayla. É esforçada, mas o mundo não é pra gente como você. Senti um leve arrepio. Não de dor, mas de libertação. Ela estava errada. E agora, cada raio de sol que entrava pela minha casa era a prova viva disso. Naquela manhã, ouvi uma batida na porta. O som ecoou suave, mas firme, quebrando o silêncio que eu tanto prezava. Por um instante, pensei em ignorar. Mas algo dentro de mim quis encerrar esse ciclo de vez. Fui até a porta e a abri. Minha mãe estava ali. Vestida com uma blusa que eu mesma havia lhe dado anos atrás, com o cabelo preso apressadamente e os olhos carregados de algo que eu não via há muito tempo, arrependimento. Atrás dela, Rafaela e Jonas. 3 rostos diferentes, mas todos com a mesma expressão, surpresa e constrangimento. Então é aqui que você está morando? Perguntou minha mãe, a voz tremendo entre orgulho e culpa. Eu dei um pequeno sorriso. Sim. Aqui é o meu lar. Rafaela olhou em volta, examinando o apartamento como quem tenta entender o impossível. É bonito. E tem uma vista incrível. Jonas, que sempre tinha algo a dizer, manteve-se em silêncio, mexendo no relógio como quem procura um refúgio para olhar. Por que você não atendeu nossas ligações, filha? Perguntou minha mãe, tentando disfarçar o nervosismo. Porque não havia nada que vocês pudessem dizer agora que não tivessem dito antes, respondi calmamente. O silêncio que se formou entre nós foi pesado, mas verdadeiro. Eles perceberam que, pela primeira vez, eu não estava pedindo nada, nem tentando agradar. Eu estava simplesmente vivendo. Rafaela tentou sorrir. Tayla, a gente, ficou impressionada. Eu não sabia que você tinha conseguido tudo isso sozinha. Eu a encarei. Ninguém sabia. Ninguém quis saber. Jonas, enfim, levantou o olhar. A gente errou. Respirei fundo e balancei a cabeça. Não, Jonas. Vocês apenas foram quem sempre foram. E eu aprendi a não esperar mais nada disso. Minha mãe se aproximou devagar. Eu só quero que você saiba que estou orgulhosa. Havia sinceridade na voz dela, mas também algo tardio, quase como se a culpa falasse mais alto que o amor. Obrigada, mãe, respondi, mas esse orgulho chegou atrasado. Eu precisei dele quando ninguém acreditava em mim. Eles ficaram ali, por alguns minutos, observando o ambiente, as plantas na janela, a xícara de café, a serenidade estampada no lugar. Era como se estivessem vendo uma versão de mim que não cabia mais nas memórias deles. Uma versão que não precisava mais ser salva. Antes de irem, minha mãe se virou e perguntou, hesitante: posso te visitar outro dia? Eu sorri, gentil, mas firme. Pode.
Mas me avise antes. Eu gosto de me preparar para visitas. Ela assentiu, os olhos marejados, e saiu acompanhada dos meus irmãos. Quando a porta se fechou, o apartamento ficou em silêncio outra vez. Mas agora, esse silêncio tinha um som diferente, o som da minha vitória. Caminhei até a varanda e olhei o horizonte. A brisa bateu leve, bagunçando meu cabelo, e eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Peguei o celular sobre a mesa. Novas mensagens. Uma de Marina: vi sua foto, Tayla. Que orgulho. Você conseguiu. Respondi com um simples coração. Ela tinha sido uma das poucas pessoas que estiveram comigo desde o começo, sem esperar nada em troca. Abri as janelas completamente e deixei o vento entrar. O cheiro de café, o som dos carros distantes, a luz do sol, tudo parecia fazer parte de uma nova música, só minha. Sentei no sofá, aquele que comprei usada, mas que para mim era o mais bonito do mundo, e fiquei observando o horizonte, a cidade, o tempo. Do outro lado, eu sabia que minha família voltaria para casa diferente. Minha mãe carregaria a culpa de ter duvidado. Rafaela, o incômodo de ter sido ultrapassada por quem sempre julgou inferior. Jonas, o silêncio de quem percebeu que os risos de antes tinham peso. Nenhum deles era meu inimigo, mas todos haviam sido parte da dor que me construiu. E agora, sem precisar dizer nada, eu havia vencido. O celular vibrou mais uma vez, mas eu não olhei. O sol se escondia no horizonte, e o céu se pintava de dourado. Peguei minha xícara de café, e encostei no parapeito e respirei fundo. Eles viram, pensei. E isso basta. O vento soprou suave, e eu fechei os olhos, deixando o silêncio me envolver. Eu não era mais a menina que servia café, nem a filha invisível, nem a que implorava por atenção. Eu era Tayla, dona do meu lar, da minha paz e da minha história. E naquele momento, compreendi de verdade, o que eles perderam não foi apenas o convite para ver minha casa. Eles perderam a chance de conhecer a mulher que eu me tornei. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!